Olá, tudo bem? Quem fala aqui é Pedro Andrade. Eu vim aqui agora falar com você especialmente a respeito desse momento, dessa crise que todo o país, ou melhor, que todo o mundo vem enfrentando. Toda essa situação que mudou, literalmente falando, o hábito das pessoas que estão inseridas dentro desse contexto. E eu me refiro não apenas a nós brasileiros, eu me refiro a todo o mundo. Esse contexto que coloca, digamos que, com os holofotes em cima, a nossa conduta, como nós estamos lidando com toda essa questão que envolve a humanidade, principalmente como as pessoas estão enfrentando a questão de ficarem em quarentena dentro de suas casas. Inevitavelmente, isso transformou a forma como nós estamos socialmente nos envolvendo, socialmente nos conectando, socialmente mantendo as nossas funções, sejam elas profissionais, conjugais, também sociais. A questão toda é a seguinte, minha gente, é importante que nós tenhamos a consciência de que isso é importante. É importante, sim, eu diria que urgente que nós tenhamos a consciência de fazermos o que tem que ser feito, principalmente com orientação dos nossos governantes. Eu tenho inclusive acompanhado algumas lives, vou falar especialmente aqui de São Paulo, que é onde eu moro, é onde eu estou, onde eu resido, enfim. E às vezes eu vejo o seguinte, os nossos governantes que estão trabalhando 24 horas, muitas vezes 7 dias por semana, para poder encontrar formas e meios, caminhos para que nós sejamos, digamos que, não afetados em sua grandiosidade, mas minimizar todas essas consequências negativas. E algumas pessoas entram nas lives e começam a fazer o quê? Criticarem, xingarem, criticarem, apologia, no caso, muitas vezes em relação ao partido, ao candidato A, ao candidato B, e se esquecem que esses homens e mulheres que foram eleitos pelo povo democraticamente estão ali empenhados em entregar para a população os melhores caminhos, as melhores soluções. E tudo isso me traz uma reflexão. Percebeu o seguinte, como algumas pessoas ainda estão vibrando no âmbito negativo, como algumas pessoas ainda assim procuram, eu diria que, intensificar a crítica, intensificar, eu diria que uma abordagem onde coloca-se uma pessoa em um paredão e cata-se, pega-se pedras e joga em cima dela. E principalmente em se tratando de pessoas que estão à frente de um governo, seja o governo estadual, seja o governo municipal, seja o governo federal. É importante nesse momento, falando agora de um contexto macro, de um contexto geral, que nós estejamos unidos, como uma só unidade. Independentemente de partido político, independentemente do candidato que está à frente do poder, detalhe, que foi eleito democraticamente pelo povo, o mais importante agora, na minha visão e na minha opinião, é que nós estejamos o quê? Juntos. É que nós estejamos realmente como único povo em uma única direção, que é justamente solucionar essa grande crise ao qual estamos enfrentando juntos. E nesse momento, meus caros, não existe pobre, não existe rico, não existe preto, não existe branco, amarelo, enfim, todos nós estamos exatamente no mesmo barco. Essa que é a grande verdade. E quando nós temos essa consciência, nós procuramos fazer o diferente, pelo menos essa é a minha visão, o oposto. E qual é esse oposto? É nós nos comprometermos em entregar o nosso melhor. Tem uma frase bem interessante que diz o seguinte, eu só dou aquilo que tenho e só recebo aquilo que mereço. Então, se eu posso dar mais, e se eu posso dar melhor, se eu posso contribuir de uma forma positiva, já que se sabe que tudo que está envolvendo esse momento é negativo, por que não fazê-lo? Por que não entregar o meu melhor? Por que não pensar positivo? Tem algumas pessoas que, inclusive, estão criticando homens e mulheres que estão indo por um âmbito diferente. É exemplo de mim, olhando para o lado positivo. Porque toda e qualquer crise, todo e qualquer momento difícil traz consigo também a oportunidade de você olhar por outro lado, ou por trás, ou enfim, por cima, que sim, existe uma semente positiva, que sim, podemos tirar algo de positivo de tudo isso que está acontecendo. Por exemplo, podemos intensificar e falar o seguinte, que todo esse momento onde estamos dentro de nossas residências, fazendo o seguinte com os nossos familiares, com nossa esposa, com nossos filhos, com nossos maridos, etc., tudo isso traz para nós o quê? Uma comunhão maior, ou seja, uma conexão maior com as pessoas que fazem parte da nossa família. Isso mesmo. Você está mais próximo da sua esposa, você está mais próximo dos seus filhos, você pode ter um nível social interno que muitas vezes não ocorria outrora por conta do nosso dia a dia corrido. Hoje você tem mais tempo para com seus filhos, hoje você tem mais tempo para com a sua esposa, hoje você tem a oportunidade, por exemplo, de se desenvolver mais. Que esse é um ponto importante aqui. O que fazer num momento como esse, momento de crise? Eu posso me implodir ou eu posso me construir. E tudo isso dependerá de como eu vou tratar a minha casa mental, de como eu vou tratar a minha atitude mental positiva. Então, se eu tenho uma oportunidade
com mais tempo agora dentro da minha casa, em ler um bom livro, em ouvir áudios de qualidade, por exemplo, por que não fazê-lo? Se eu tenho a oportunidade de estar muito mais próximo à minha esposa, de conversar muito mais com a minha esposa, de conhecer um pouco mais a minha esposa, de conhecer um pouco mais os meus filhos, por que não fazê-lo? Se eu tenho a oportunidade de usar a minha rede social para passar mensagens positivas, onde eu contribuo para a sociedade, ao invés de implodir ainda mais o que está acontecendo, pegar o que está acontecendo e construir uma bomba nuclear e começar a soltar isso diariamente na minha rede social, por que não fazê-lo? Esse é o momento de reflexão. Com tudo o que está acontecendo, a minha forma de enxergar as coisas. Eu, particularmente, tenho procurado trabalhar muito mais no âmbito positivo, muito mais uma visão positiva, o que é algo realmente desafiador, afinal de contas, está aí às margens, ou melhor, está tudo explícito para nós o que está acontecendo e nós não podemos fugir à verdade. E outra coisa importante, nós não temos como voltar, nós não temos como retornar, nós não temos como desviar da tempestade que está chegando a todos, sem exceção. Tudo o que nós podemos fazer é enfrentar de frente, é ir com o peito aberto realmente e passar por essa tempestade. E eu tenho certeza absoluta que como existe um dia entre uma noite, também haverá um momento de calmaria. Essa tempestade vai passar, porque essa é a minha fé. E é o que eu e você temos que fazer, nós temos fé e esperança de que o mundo melhor, com certeza, virá e não será entregue diante de tudo isso que está acontecendo, que é realmente delicado, é realmente difícil, é exclusivo entre o século XX e o século XXI, já nada igual, nada que, por exemplo, aconteceu. Eu até posso citar, sim, no século XX, em 1918, a gripe espanhola. Ela assolou o planeta e, para quem não sabe essa informação, foram aproximadamente, calcula-se, entre 100 milhões de mortos. 100 milhões de mortos. Em uma época onde tecnologia não existia tanto quanto é hoje, não existia, por exemplo, tecnologia para os hospitais naquela época, infraestrutura naquela época, e a humanidade passou. 100 milhões de mortos. A humanidade enfrentou e avançou e continuou e progrediu e o mundo sofreu uma mudança. E é importante salientar isso. Com toda a crise sempre há o quê? Há o que se mudar e muda-se muito constantemente. Muda-se a forma como nós nos sociabilizamos, muda-se a tecnologia, mudam-se os governos. Imagine só hoje, todos aqueles governos corruptos que, por exemplo, não fizeram investimentos em infraestrutura para os seus estados e países, como estão agora. Tudo isso é reflexivo, ou seja, as pessoas vão refletir. Os governantes vão refletir com tudo o que está acontecendo para poderem tornar o país ao qual eles estão, juntamente com suas famílias também, melhor. Então eu citei a gripe espanhola. Nós tivemos também na década de 80 a AIDS, quando foi descoberta, foi também um alvoroço. Só no Brasil, para você ter uma ideia, nós temos aí mais de 30 milhões de brasileiros infectados com AIDS e a humanidade avançou, a humanidade continuou avançando e aí houve uma mudança de comportamento. Porque quando você tem acesso à informação, quando você tem contato, por exemplo, com uma pandemia, com uma crise, como é o caso, as pessoas mudam, o comportamento muda, a publicidade muda. Então, naquela época, na década de 80, eu era bem criança, por sinal, houve uma conscientização onde que nós precisaríamos ter relacionamentos, ou seja, envolvimento, usando preservativo. Ou foi uma mudança de comportamento. Foi uma mudança de comportamento na sociedade, nos governos e principalmente com os órgãos de saúde pública. Então, tudo isso que está acontecendo também agora, no século XXI, estamos em 2020, certamente está causando impacto, ou melhor, está causando uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, não só para com as pessoas, bem como também com os governos. E esse é o ponto. Nós temos que continuar avançando, nós precisamos continuar progredindo e, repito, buscando sempre o melhor, procurar extrair o melhor do pior. Por menor que seja essa extração, nós precisamos continuar focados, nós precisamos continuar contribuindo para que a sociedade avance, para que a sociedade progrida, minimizar ao máximo o medo das pessoas. E só existe uma forma, só tem uma coisa que cura o medo, gente: ação. Ação, é só ação que vai curar o medo. E uma ação positiva, uma ação de qualidade, uma ação em quantidade e qualidade positiva. E isso é a única coisa que está no nosso controle. Segundo uma orientação de um grande livro que eu li e leio sempre que posso, repetindo essa leitura, A Lei do Triunfo, segundo o jornalista Napoleon Hill, que levou 25 anos para desenvolver, para construir, para escrever esta grande obra, que está aí, um grande best-seller, ele disse que a única coisa que eu e você temos controle em nossas vidas é a nossa atitude mental. Portanto, cuide bem da sua casa mental, foque sempre no positivo, procure vibrar sempre a sua energia no positivo. Eu sei que não é fácil, e se fosse todo mundo faria, obviamente,
Esta é a única direção, essa é a melhor escolha que eu e você temos para continuar avançando nesse momento de crise, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe e vamos em frente.